Estamos de volta com o bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético perdeu ontem à noite por 3-2 para o Sport e amargou sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Vamos aos melhores momentos do jogo? Tá aí, Edu. Um jogo que a gente já sabia que não seria fácil para o Atlético. Porém, se o Atlético ainda tiver os erros como cometeu ontem, aí dificulta mais ainda um tipo de jogo como esse, porque sai perdendo, consegue uma virada, e aí rapidamente toma uma virada, e ainda o termo mais utilizado pelos jogadores ontem foi a falta de maturidade do time do Atlético, por aí. Foi também. O Atlético foi melhor que o Sport durante muito pouco tempo, né? Só no início do segundo tempo o Atlético conseguiu ser melhor. O momento que o Atlético vira o jogo, ele estava melhor que o Sport. Mas durou muito pouco tempo. Primeiro tempo do Atlético, muitos erros ofensivos. O Atlético perde muito gol. É um time que cria, e aí é mérito do treinador, é o trabalho durante a semana. Você tem que trabalhar para criar oportunidades. E aí você cria oportunidade e perde gol. O Ricardo Oliveira perdeu um gol dentro da pequena área, praticamente. Uma boa defesa do Magrão, mas ele poderia ter escolhido onde cabecear. E depois que o Atlético vira, passa a errar demais no sistema defensivo. Errou no primeiro gol, posicionamento, as linhas muito adiantadas. Aconteceu em Recife, no primeiro gol do Sport, que aconteceu pelo menos 4 vezes no jogo contra o Flamengo. As linhas do Atlético adiantadas, jogador adversário saindo do lado, fechando para o meio e saindo cara a cara com o goleiro. Isso aconteceu no jogo contra o Flamengo. Vinícius Júnior perdeu um gol assim, o gol do Everton Ribeiro foi num lance assim, enfim. E no momento que o Sport toma o segundo gol, ele parte para cima e o gol que o Rafael Marques pega a bola de costas para o Vitor, fecham 4 nele. Faz o pivô, né? Pois é, faz o pivô e 4 jogadores, de forma inocente, foi isso que você falou agora, vão para o Rafael Marques e ele dá um tapa para o Gabriel que está vindo, ele sem marcação bate para o gol, vem a felicidade do Bremer, o desvio e o gol. E depois o lance do pênalti, que muita gente diz que foi, o texto da FIFA é muito claro, não foi pênalti, os especialistas de arbitragem, todos unânimes, dizendo que não foi pênalti, mas isso não é justificativo. De forma alguma. O Gabriel foi juvenil no lance e, sinceramente, o Atlético não perdeu o jogo por causa desse lance. Pelo que estava jogando, se não tivesse acontecido o pênalti, poderia muito bem o Sport ter feito o terceiro gol de outra maneira. O Atlético precisa olhar para os próprios erros e parar de justificar derrotas ou maus resultados com questão de arbitragem. Eu acho muito mais inteligente a diretoria do Atlético começar a olhar para o umbigo, a detectar erros e problemas do Atlético, que são muitos, principalmente de elenco. Agora, Leandro, uma das coisas que a gente tem que observar, claro, essa situação do time não ter a maturidade de segurar o resultado, mas o elenco do Atlético, né, na hora que precisou de peças de reposição para entrar, ontem o Luan pediu para sair, ele colocou o Galdesani entrou e mudou absolutamente nada do time do Atlético. Aí, em determinado momento, colocou o Alejandro para jogar com o Ricardo Oliveira lá na frente para tentar alguma coisa e não criou sequer uma chance que pudesse criar um perigo a mais para o Sport. Qualificação do elenco, é por aí? É isso mesmo que está faltando ao Atlético? Mas desde o início do ano a gente vem falando que o Atlético não tem um elenco, né? Isso é desde o início do ano. Nós já estamos indo para o mês 5, mês 6. Mês 6. Meio do ano. Meio do ano. E o Atlético está sem elenco. E olha que é uma competição só, vários jogos. E perdeu o Otero. E perdeu o Otero. E outra pergunta que eu quero fazer até para o Edu, para o Domênico. O Luan, qual é a posição de origem do Luan? Ele começou como volante. Não, começou de origem dele? Volante, foi no Ponte Preta. O Luan, ele faz um papel o Atlético joga no 4-3-3 e o 4-1-4-1. Na fase defensiva ele vira volante. Aliás, é um dos 3 jogadores que mais desarmou no Campeonato Brasileiro. E na fase ofensiva ele vira meia. Ele deixou de ser aquele jogador que jogava aberto do lado direito quando chegou. Não sei se em função da parte física ou se o Thiago Largue prefere o Luan nesse posicionamento. Eu acho que o Luan ali, para mim, não vai render. Essa aí de pifar o Ricardo Oliveira. Tem uma esperar coisa isso do Luan. Preocupante no Atlético, Leandro, que eu acho, inclusive o Luan tem jogado, na minha opinião, até mais como volante, mas tem uma coisa assim preocupante no Atlético hoje, que é o tanto de gol que o Galo toma. O Atlético fez 11 gols, tomou 10. Ele está atrás do Cruzeiro por causa de um gol. O Cruzeiro, em todos os jogos, fez 5 e levou 3. O Atlético fez 11 gols e levou 10. Ou seja,
Isso é preocupante, porque tem que olhar o sistema defensivo com esse tanto de volante, ou até o Luan ajudando a marcar. Né? Para mim, é muito claro que falta no Atlético hoje um camisa 10, tem que ter um cara para pensar o jogo. Está complicada essa situação. A bola às vezes chegando, né? Tudo bem, criou chances, como o Edu falou, ok, criou sim. Mas não é um jogo fácil às vezes, é uma coisa sofrida, é de chutão, né? Uma vez ou outra que chega jogando junto. Né? Precisa de um meio atacante melhor um pouco, até para substituir o Otero. E eu também não tenho entendido muito bem tirar o Gustavo Blanco do jogo. Né? É um jogador que marca bem, apoia bem, tem chegado bem ao ataque, e eu não sei o porquê da substituição aí do Largue, né? Tirando o Blanco. É um jogador novo que eu acho que daria conta de fazer o jogo todo e foi substituído nos 2 jogos, tanto do Flamengo quanto no jogo ontem. O Roberto Chiari foi lá no 98 essa semana, ele é fisiologista do Atlético, a gente fez essa pergunta porque o Blanco é quase sempre o primeiro a sair. Ele falou porque o Blanco sai esgotado do jogo. Ele falou que é o jogador que mais se doa e que não consegue dosar. Por isso, ele é substituído sistematicamente. Apesar dele sair e falar que não estava cansado, a hora que pega aquele GPS que fica aqui nas costas, ele está totalmente esgotado. A hora que ele sai é porque a reta dele já foi lá para baixo do GPS. São coisas que a gente não tem muita condição de ficar questionando. E eu ainda vou te dizer o seguinte, viu, Edu? Cara, mesmo com esse cansaço dele, com o elenco que o Atlético tem, eu acho que é melhor manter ele cansado. Ontem, eu não tenho dúvida. Ontem ele foi o melhor jogador do meio de campo do Atlético. Bom, vamos ouvir aí o que o Thiago... Não, antes da gente ouvir o que o Thiago Largue falou ontem, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo, com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueçam, pessoal, estão procurando aí um emprego, mande seu currículo no mundiale.com.br. Agora sim, vamos ouvir aí o que o Thiago Largue falou sobre o jogo de ontem. Eu acho que o jogo foi equilibrado, a gente teve várias chances aí para conseguir a vitória, não só de empatar, mas de conseguir a vitória mesmo, a gente teve chance e a gente sente muito que não conseguiu esse resultado, eu imagino que o torcedor está sentindo isso, mas a gente sabe que o jogo foi bem jogado, que o time propôs, o time criou chances e saímos daqui com gosto de temos que consertar pequenas falhas que a gente tem cometido ainda, o time tinha que ter maturidade de segurar ali o 2-1 na hora que virou, mas infelizmente não conseguimos. Bola para frente, vamos treinar e preparar para o jogo de sábado, que é um jogo vai ser jogo difícil, mas a gente tem tudo para vencer e ainda brigar pela frente no campeonato. Ô Leandro, agora eu vou pegar a sua experiência como um ex-jogador. Quando o Thiago fala aí, faltando a maturidade e tal, dentro de campo ali, num momento como esse, você acha que faltou o quê? Tá, maturidade, mas aí também não falta um esquema de uma liderança, daquele jogador, o capitão, de chegar e falar, gente, agora é a hora de tocar bola, vamos valorizar o resultado, segurar o ímpeto dos caras, o estádio tá lotado, os caras vão vir para cima, não é por aí não? Aonde que o Leonardo Silva faz falta, no meu ponto de vista. Claro que o Léo não vai jogar todos os jogos, mas eu acho que um jogo como esse tinha que optar pelo Léo. Até para o Léo dar uma chamada, chamar os jogadores, ele chega no juiz, já é diferente. A chegada do Léo no juiz já é diferente, no árbitro já é diferente. Até no próprio jogador mesmo, do time e contra. Então acho que, claro que tem a experiência, o Fábio Santos lá atrás, o Vitor, mas eu acho que falta o Léo ali atrás ali. Então foi o que o treinador falou, o Thiago falou. Eu acho que dentro de campo, cara, independente da idade ou não, até o mais jovem ele tem que falar. Ele tem que ouvir, eu tenho que ouvir que sou o mais velho, que era o mais velho, tinha que ouvir. Então é assim, vai dentro de campo, não tem essa não. E um bom exemplo disso que você está falando foi que no lance do pênalti, quem chegou para poder reclamar com o árbitro no canto ali e com o auxiliar foi o Léo Silva que estava no banco. Então. Ele chegou ali e mostra claro a imagem, ele saindo e indo conversar com eles ali, a postura do capitão. Bom, vamos passar com a Ana Cláudia, a primeira participação do pessoal de casa. Ana. Vamos lá enviar os primeiros abraços de hoje pelas participações. Abraço para Luiz Rocha, Wagner Coelho, Amanda França e Marcelo Silva. O Arielton comentou aqui, vergonhosa derrota do Galo ontem. Onde esse time vai parar? Tem uma pergunta para o Edu, quem faz é o Reginaldo do Bueno Franco. Ele quer saber, Edu, por que o ataque do Atlético não existe? Não faz gols?
Não, fazer faz, né? O Atlético faz gols, mas perde muitos, né? É um ataque que cria, não acho o ataque do Atlético ruim. Ele consegue criar, mas está perdendo, está pecando. E aí entra naquilo que o Thiago Largue falou, né? Trabalho, vai ter que trabalhar durante a semana, treinar. Eu só acho que o Thiago Largue tropeçou aí na entrevista coletiva dele, estava indo muito bem até a hora que ele falou que foi um jogo bem jogado. Não foi, né? Não precisa mentir e enganar o torcedor. O torcedor não é trouxa, não é cego, ele viu o jogo. E ontem não foi um jogo bem jogado. Quando o Flamengo foi, perdeu. Ontem perdeu e não foi bem jogado. E quando fala do ataque, estamos falando aí de peças de reposição, pode ser isso? Porque se o Ricardo Oliveira não funciona, Alejandro seria o menino agora? Vem o Denilson Show. Pois é. Tem o Denilson do Vitória que de repente pode pintar por aí também. É aquela questão da aposta. A gente está vivendo aí há muito tempo no futebol. Isso não é, a gente tem que pensar também, gente, que isso não é exclusividade do Atlético, né? A gente está vivendo no futebol brasileiro momentos de apostas. Aposta no jogador aqui, aposta no jogador ali. Ex-jogador que jogou na Europa, está voltando, aí vai encerrar a carreira nos times e vão apostar para ver se vai dar certo ou não, né? Como foi a questão, por exemplo, do Robinho ano passado. Enfim, então, precisa de repor? Precisa. Agora, tem que ter os profissionais dos clubes, né, ou na base, ou no mercado, para buscar esses reforços. O Atlético, às vezes, não faz mais gols e não chega com tanta qualidade no ataque, porque não tem, na minha opinião, camisa 10 particular jogada. Sabe, tem que ter um cara no mínimo. O Casares não é o camisa 10, é um bom jogador, é habilidoso, mas não é o cara que vai armar jogadas do time do Atlético. Então, enquanto não tiver um camisa 10, ou no Atlético, ou em qualquer time, né, não tem condição. O Atlético não vai conseguir jogar. Pega o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro tem o Arrascaeta que distribui bem a bola, tem o Thiago Neves que distribui bem a bola, né? Então, assim, já não é um camisa 10 nato, um Ronaldinho Gaúcho, um Zidane, mas são caras que sabem distribuir o jogo. E isso falta na maioria das equipes do futebol brasileiro. Vou chamar um intervalo, mas vou dizer o seguinte, você estava reclamando aí que o Léo Gomes não tá, ainda bem que o Léo Gomes não estava aqui hoje, hein? Por quê? Porque para ele é Casares e mais 10. Eu gosto do Casares. Eu também gosto. Só que ele não joga como armador. Eu também gosto, mas ele não é armador. Mas eu vou dizer o seguinte, íamos ter discussão discussão aqui pro programa todo se o Léo Gomes estivesse aqui e ouvisse o que o Flávio falou aqui agora. Cada um com uma opinião divergente. E isso é o bom do futebol. Claro. Cada um tem uma opinião diferente. Bom, agora eu tenho uma dica para você que se preocupe em melhorar sua qualidade de vida. Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No Crote, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a vitória do Cruzeiro ontem sobre o Palmeiras. Não sai daí.